Olá, paz do Senhor Jesus a todos, né? Paz do Senhor Jesus a você que está acompanhando ou passará a acompanhar esta gravação aqui da nossa 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, né? Os meus agradecimentos de início já a todas as pessoas que irão assistir, irão compartilhar este vídeo, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Que o Senhor é quem nos proporciona todas estas coisas, que nos permitiu mais um dia de vida, mais um dia de livramento, de saúde, né? Mais uma semana que se findou e outra que está se iniciando. Agradecer ao nosso Deus por tudo, né? Pela vida do seu filho, a qual ele doou para vir nos salvar, pois se não fosse o seu filho, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nem nós teríamos encontrado a salvação e a reconciliação com Deus. Eu queria iniciar a escola fazendo uma oração, né? Oração para falar com o nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor, né? Pai, graça te damos, Senhor, por esta oportunidade, Pai, a qual o Senhor nos concede neste dia de hoje, neste domingo abençoado, Senhor. Damos-te graça, Senhor, pois o teu amor é tão grande, tão maravilhoso, que excede todo o nosso pensamento e até o nosso entendimento, Senhor. Pois o Senhor, com a tua infinita misericórdia, deste o teu Filho para nos salvar, para nos reconciliar contigo, assim como diz a tua palavra. Muito obrigado, ó Pai. Agora, através do teu Espírito Santo, continua conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa dominar as nossas vidas, Senhor. E no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós possamos ser cheios de Ti, conhecer mais e mais a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Agora abençoa esta lição bíblica, Senhor. Que o Senhor fale através de mim, Senhor. Que a Tua palavra seja disseminada, Pai, seja espalhada nos quatro confins da terra. E que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Irmãos, antes de iniciar, eu vou já pedir desculpa pelos ruídos, né? Pois eu moro numa avenida e aí tem muito carro passando e vai ter alguns ruídos, algum barulho de carro. Peço desculpa aos irmãos desde já. Mas o que nós iremos passar a falar um pouco será a nossa 10ª lição, né? De hoje, dia 7 de junho de 2020, que fala, o tema da lição diz o seguinte: a intercessão pelos Efésios, né? Lá no capítulo 3, Paulo faz a sua oração, né? Ora pelos Efésios, a partir do versículo 14 do capítulo 3, ele inicia a sua oração. E o texto áureo é justamente o versículo 14 e o versículo 15, que diz o seguinte: Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática nos diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. O nosso texto áureo está no capítulo 3 do livro dos Efésios, versículo do 14 ao 21. Né? Esta lição está baseada em 3 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: corroborados com o poder do Espírito. O segundo tópico diz: arraigados e fundados em amor. E o terceiro e último tópico diz: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Mas um trechinho que me chamou a atenção, para quem tem a revista dos professores, que fala aqui, interagindo com o professor. Eu achei muito lindo essa narrativa aqui do comentarista, que diz o seguinte: um dos trechos, ele nos mostra que quem Deus, né? Que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Ou melhor dizendo, quando eu disse ele nos mostra, não Deus, aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Comentando sobre o apóstolo Paulo, que diz que ele nos mostra, o apóstolo Paulo, corrigindo, né? Que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade,
a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles, dos nossos irmãos, tomam o nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele com crase A maiúsculo, que é o superior, está falando de Deus, aquele que tudo colocamos diante de Deus para apresentar a sua causa, aquele que tudo pode. Amém? Achei muito interessante. Isso aqui fala de empatia, né? Empatia com o nosso irmão é a gente se pôr no lugar dele, né? Sentir a sua aflição, sentir o seu sofrimento e muito mais. Tentar fazer algo para que ele se sinta melhor, né? Que melhore. Isso é ter empatia, isso é se compadecer do sofrimento do seu irmão, né? É se pôr no lugar dele. Empatia quer dizer isso. E eu achei muito interessante esse trecho, o qual foi o que Paulo fez quando ele orou uma oração intercessória pelo povo de Efésios, que a gente vai ver mais adiante, né? O que Paulo pediu a Deus para que o povo daquela cidade, né, lá da Ásia, para que eles tivessem mais conhecimento sobre Deus, e se aplica para nós, né? Foi algo maravilhoso, algo sublime, né? Que a gente vamos ver, passar a ver. Então eu vou falar um pouco sobre o primeiro tópico, né? O primeiro tópico é bem interessante. Corroborados com o poder do Espírito. Corroborados, essa palavra, ela diz o seguinte, ela é um adjetivo, a tradução dela, né, é um adjetivo. Quer dizer, corroborados quer dizer confirmados, né, cuja verdade foi atestada. Eu pesquisei no dicionário Aurélio, tá? Foi corroborados, confirmado pelo poder do Espírito, né? O poder do Espírito, o poder do Espírito Santo é algo sublime, e com isso foi corroborado este poder, né? Este poder tremendo, né? Que o dono deste poder é o Deus Todo-Poderoso, né? E ele nos confirma, ou quer nos confirmar, né? Quer que seja corroborado na nossa vida o poder do Espírito Santo. Mas para quê, né? Para que, Jailton, o poder do Espírito, né? Quer ser corroborado no poder do Espírito? Aqui tem 3 subtópicos que falam um pouco, mas eu vou ler só um trecho aqui que eu marquei, que eu julguei interessante, que diz o seguinte, né? Que é fortalecidos nesse poder, é o segundo subtópico do primeiro tópico, que diz o seguinte, que quando Paulo, em sua oração, no capítulo 3, versículo 16, eu vou ler o versículo 16, para depois fazer um breve comentário. O versículo 16 diz o seguinte, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui eu estou falando o versículo completo, né? E é interessante que o comentarista aqui ele diz, né? Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ele fosse continuamente revigorado com poder e consequentemente em seu fortalecimento diário, né? Ele falou um trechinho aqui de ser revigorados, né? Muitas vezes a gente está um pouco cabisbaixo, um pouco desmotivado, está triste, né? E é essa a ideia quando diz que o Espírito Santo habite no homem interior. Não é que ele não habita, né? A ideia aqui não foi essa que Paulo quis dizer. Quis dizer que ele tomasse o nosso ser em toda a plenitude, em tudo. E nós, com o Espírito Santo dentro de nós, ele nos revigora, ele nos dá força novamente, né? Nos dá vigor para continuar. Pois se nós de nós mesmos, o homem natural que a Bíblia cita, né? Que é o espírito humano, ele de si só não consegue, se não tiver a transformação e a restauração do Espírito Santo dentro do homem interior. E isso também há um revigoramento. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele entra dentro do homem,
ele faz com que o espírito que era morto, ou seja, que estava separado, né, que estava separado de Deus por conta do pecado, por misericórdia, depois que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, né, e nisso nós passamos a ter vida interior. Nosso homem interior, que antes estava morto, ou seja, separado de Deus, através de Cristo há a reconciliação com Deus. E essa reconciliação faz com que haja um renascimento, ou haja um nascer de novo, como Jesus falou lá na passagem para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. É exatamente nascer novamente, né? É nascer de novo. Tem um espírito ressuscitado, pois ele está morto, assim como Cristo ressuscitou após ter morrido na cruz do Calvário, após o terceiro dia, como já é conhecedor dos irmãos, né? E essa ressurreição, esse novo homem interior, que antes era um caído, era um afastado de Deus, por isso estava morto, esse novo homem interior, através do Espírito Santo, ele é revigorado. Por isso, por mais que nós tenhamos e sofremos tantas dificuldades, tantas coisas, né? Ainda mais agora por conta dessa pandemia, ficou mais evidente isso, né? Na vida de muita gente, ou posso dizer de todos, que afetou de uma forma ou de outra, né? Uns mais do que outros, cada um nas suas devidas proporções, mas afetou, né? E essas dificuldades que se têm surgido ao longo do ano e outros problemas cotidianos que já vinham, faz com que nós ficamos até um pouco pensativos e tristes. Tem muitos que estão desesperados. Eu tenho falado muito essa palavra porque é o que eu tenho visto, é o que eu tenho observado. Mas que o Espírito Santo de Deus, que mora e habita dentro de nós, ele quer tomar plenitude do nosso ser e quer nos revigorar nesse momento tão difícil, nesse momento de tanta incerteza. Mas no momento de incerteza, tenha certeza, Deus está no controle de tudo. E através do seu Espírito Santo dentro de nós, com esse vigor, né, do Espírito Santo, faz que nós vamos além. Nós possamos prosseguir, né, e caminhar mais e mais até a sua vinda. Glória ao nome de Jesus por isso, né? Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, né? E outro tópicozinho aqui melhor dizendo, terceiro subtópico, melhor dizendo, do primeiro tópico, diz o seguinte: habitados por Cristo. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. É o versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Esse versículo, irmão, é uma coisa maravilhosa. Se os irmãos for olhar com calma, eu até mencionei aqui ele, né? Eu até anotei, tomei nota dele aqui, que eu vou falar que é o segundo tópico, arraigados e fundados em amor. É uma coisa que o apóstolo, quando escreveu, ele usou duas metáforas. A primeira é botânica, arraigados, né? Que é uma planta que ela tem raiz, né? E a sua raiz é profunda. Esse é o significado, né? Uma planta com raiz, né? E isso tudo em amor, a Bíblia fala. E outra metáfora que Paulo usou era fundados, que vem de fundamento, que é a base de uma construção. Ele usou a metáfora para a botânica e a metáfora para a construção civil, né? Que isso a gente vai ver com um pouquinho mais de calma mais na frente. Mas é maravilhoso, né? Mas eu quero me deter nesse primeiro tópico, nesse terceiro subtópico, que diz que para que Cristo habitasse em nós, né? Vamos ver, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Versículo 17. Parece até a princípio, assim, de grosso modo, ou no primeiro olhar, assim, parece até que há uma incongruência entre essa afirmação, né? Que uma outra afirmação que a Bíblia menciona é que Cristo passa a fazer morada no crente assim que ele aceita Jesus, né? Mas não há, irmão. Não é, não. Aparentemente parece, mas não é. A Bíblia, ela não falha, ela é inerrante. E não há incongruência. Vou explicar por quê. Aqui, quando o apóstolo Paulo cita que pela fé Cristo habite em nós, né? Cristo habita nos nossos corações.
como ele falou lá para os Efésios, e isso cabe para nós também, é que vamos fazer uma simples exemplificação, vamos fazer uma comparação, né? Você mora numa casa grande e nessa casa tem vários cômodos. Ela tem um pátio da frente, um pátio de trás e tem vários cômodos, né? Quartos, principalmente casas grandes, mansões, que os seus moradores muitas vezes não habitam com frequência, não vão com frequência nesses cômodos. E muitas mansões nem vão, na verdade, né? Quando o apóstolo Paulo falou pela fé que habitar nos corações é habitar todos os cômodos. Porque muitas vezes nós temos, como eu posso dizer, temos uns cômodos que nós próprios não permitimos que Cristo habite. Porque há vícios em nós, mundanos, que Cristo não vai até lá habitar, né? Cristo não consegue entrar porque a gente não deixa com nossos pecados, com nossos vícios. Seja o vício da bebida, seja o vício do cigarro, seja o vício da prostituição, aquele sitezinho que a gente olha lá, né? Que parece que não é nada, que parece inocente. Ah, aquela novelinha lá que a gente vê, né? Ah, tem uma novelinha até que fala da Bíblia, mas distorce a Bíblia. Ah, aquele filmezinho que a gente vê erótico, que não parece nada. Mas Cristo não está habitando ali. Quando Paulo fala, é que para nós, e serve para nós, é que Cristo tem que habitar em toda a plenitude da nossa vida. Ele tem que permear e andar por todos os cômodos da nossa vida. Não só um pedacinho do nosso coração. Não só um cômodo, como eu estou citando aqui, estou tentando exemplificar aqui. Mas todo o nosso ser. Todo o nosso ser Cristo tomar. Era isso que ele estava falando, que pela fé ele habitasse em todo o nosso coração. Amém? Seguindo então, vamos chegar no arraigados e fundados em amor. O que eu estava falando agora há pouco, né? Vamos discorrer um pouquinho mais com calma, né? Que é a parte B desse mesmo versículo 17 do capítulo 3. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Como eu citei antes, ele usou duas metáforas, né? Para os irmãos que não conhecem o significado da palavra metáfora, quer dizer que é uma comparação entre uma coisa e outra, né? Ele usa palavras que é comparativo. Metáfora nada mais quer dizer algo que se compara, né? Que faça uma comparação. Ou seja, quando ele falou arraigados, né? Ele usou esse termo, como eu falei, o apóstolo Paulo usou esse termo, essa metáfora da árvore que tem suas raízes, né, profundas, e também da construção civil que tem sua base sólida na rocha, né, que é Cristo, né, tem a sua base e ali se montam os seus pilares, que é o testemunho dos apóstolos e profetas, né, que é a Bíblia em si, que eles não falam de si próprio, falam daquele que viram, né, e ouviram de Deus os profetas para poder anunciar e escrever, e dos apóstolos que viram, assim como o apóstolo Paulo viu a Cristo, no episódio quando ele se apresentou, ele disse: Paulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então ele estava falando direto com Jesus. Então ele teve uma experiência com Jesus. Ele faz parte da igreja primitiva, a igreja primeira que Cristo ensinou, e ele é um apóstolo, também o apóstolo Paulo é um apóstolo, né? Pela vontade de Deus, como ele mesmo fala. Então, ele fez essa comparação dessas duas metáforas. Uma coisa que eu acho interessante, ele fala isso, fundados, arraigados com a raiz profunda, e com sua base, seu pilar na rocha, que é Cristo, tudo isso em amor, né? Porque o amor de Deus é uma coisa assim, chega a ser impressionante, né? E incompreensível na nossa mente limitada. Porque o amor de Deus é muito mais além, né? Muito mais além da nossa capacidade de compreender. E que amor é esse, né? Que amor é esse?
Eu aqui listei quatro, tem muito mais, irmão, mas eu citei aqui 4 palavrinhas que falam sobre o amor de Deus, né? Que até no texto ele cita também, no capítulo 3, versículo 20. Que excede todo o entendimento. Desculpa, irmão, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: poderdes perfeitamente compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O amor de Deus. Aí eu vi aqui, peguei o primeiro, a largura. Que largura é essa, irmão? Que fala do mundo inteiro. O amor de Deus, ele consegue avançar para todos, toda a humanidade. Onde é que eu posso ver isso? Capítulo 3, versículo 16 de João. É um versículo famoso, né? Que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, a largura, todos, que o seu amor e os seus braços conseguem abraçar todo o universo. A gente temos cerca de 8 bilhões de pessoas no globo Terra. E Deus consegue alcançar a todos. O seu amor consegue alcançar a todos. Mas por que não alcança a todos? Porque por conta das nossas escolhas e decisões pessoais, muito de nós nos perdemos. Mas não por falta do amor de Deus, mas sim por nossas decisões e a escolha que nós tomamos na nossa vida. Isso ecoa para toda a eternidade. Porque eu sempre falo da lei da semeadura. Aquele que planta vai colher, né? Muitas vezes eu escolhi ter uma vida qualquer, uma vida longe, distante de Deus, dos seus caminhos e da sua vontade. Ele é educado, como eu falo sempre, né? Ele espera uma decisão minha e sua. Se nós não damos a decisão, se nós escolhemos não seguir a Deus, o nosso destino será distante de Deus para a vida toda. Mas se nós escolhermos nos aproximarmos e conhecermos o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele nos abraça e seu amor nos alcança. E alcança todos, né? Como eu falei, nós, com as nossas decisões, é que nos afastamos de Deus. Deus nunca, jamais quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós chegue ao conhecimento da verdade, né? Chegue ao pleno conhecimento da verdade, a sua palavra diz. E Ele quer nos salvar, mas depende de nós. Mas a sua largura compreende todo mundo, né? E aí também fala sobre o comprimento. O comprimento, né? É para todo sempre, né? O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é para sempre. Esse comprimento do amor é eterno. Não tem um início, teve um início, mas não tem um fim. Ele sempre nos amou e sempre amará toda a humanidade. Então o seu amor é eterno. Seu amor é eterno. O cumprimento, que aqui o versículo cita, é eterno. Fala também da profundidade. Profundidade até a morte da cruz. Deus amou tanto, tem um amor tão tremendo, que foi capaz de dar seu único filho para salvar as nossas vidas, né? Foi através do seu amor, né, que teve essa profundidade tão grande desse amor, que ele deu seu filho para nos salvar. Eu inverti a ordem aqui, irmão. Primeiro era a altura, né? Mas já que eu falei da profundidade, falarei da altura agora. E qual a altura desse amor? Até os céus. E para isso, eu queria ler 2 versículos aqui em 1 João, eu até anotei aqui, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: vede quão grande caridade. A minha Bíblia ela tem a versão falando de caridade, mas caridade, a tradução quer dizer amor também. Em outras versões diz: vê quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é,
o veremos. Então esse amor de Deus é tão sublime que excede os céus. No finalzinho, nós o conhecemos como Ele é.